Oi, olá, gente! queridos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a última estação das 4 estações do casamento. Mas antes de falar dessa última estação, nós queremos novamente pedir para você se inscrever, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis e curtir os nossos vídeos. E hoje o assunto é muito interessante. Eu digo para você que de todas as estações, essa é que você deve prestar mais atenção. Pois é, gente. Então a gente quer te pedir aí, além de se inscrever, compartilhar e curtir, a gente quer te pedir para seguir a gente nas redes sociais. Isso mesmo, lá no Instagram, @baseadonavideira.oficial. Siga a gente para ficar mais próximo. E também tem as nossas redes sociais, né? A minha, do Pastor Cláudio, de toda a equipe do Baseado na Videira. Fica na descrição aí desse vídeo. Pois é, sem mais delongas, solta a vinheta aí, J2. Bom, gente, hoje nós vamos estar falando sobre a estação do outono. Isso mesmo, nós já falamos nos vídeos anteriores aí sobre o inverno, sobre a primavera, sobre o verão. E lembrando que a gente está caracterizando cada estação. E o último vídeo dessa série de vídeos que nós estamos falando sobre as 4 estações do casamento vai ser meio que a gente ensinando, mostrando quais as estações que você vai tentar passar mais e como é que você faz para passar pelas estações mais difíceis. Então a gente vai fazer meio que um resumão, uma ajuda para você conseguir passar por cada estação. A estação do outono é uma estação bem interessante. Por quê? O outono é caracterizado por bastante cores no início e depois alguns ventos frios faz com que essas folhas caiam e termina com a árvore quase sem folha nenhuma. É muito parecido no casamento às vezes quando começam as crises, quando as crises começam. Por quê? No início tá tudo tranquilo, tá naquele verão maravilhoso, na primavera, então tá tudo muito bom. Só que aí começa a ter os momentos ruins, os momentos difíceis que não foram tratados, levando o casamento muitas vezes diretamente para outra estação muito ruim, que é o inverno. Então é muito importante que você esteja atento. Tá tudo muito bem, mas existem problemas que você precisa resolver. E se você não resolver, as crises vão aumentar e aí o seu casamento pode entrar no outono, aí ao inverno e às vezes até acabar o casamento. Isso mesmo. E como a gente está caracterizando cada estação, nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções. Quais são as emoções que acontecem dentro do outono? Então, como o Cláudio falou aí, é uma estação assim que começa a transicionar, né, de um tempo bom para um tempo ruim. Então, as emoções que acontecem nessa estação é de tristeza, de incerteza, de apreensão. Muitas vezes se sente até meio que depressivo, né? E uma baixa autoestima também acontece nas emoções quando o casamento está passando pelo outono. E essa questão do outono nem sempre vai acontecer com algum tempo do casamento. O outono ele pode acontecer logo no início do casamento, porque são 2 pessoas diferentes que vão morar em uma mesma casa, então tem lá a noite de núpcias, tem a lua de mel, e aí começam os pequenos ruídos na comunicação, de não entender um ao outro, o fato de se adaptarem a morar junto. Então essa estação de outono ela também pode acontecer no início do casamento. E isso muitas vezes acontece, né? Por quê? Porque a convivência muitas vezes no início não é muito fácil, é bastante complicado em alguns casos. Então é importante que você que está assistindo, que é recém-casado, entenda. Isso pode ser uma estação de outono no seu casamento. E nós vamos lá na frente explicar como você deve fazer e o que você deve fazer nessa estação. Pois é, então observe bem se você está passando por essa estação, porque ela é uma estação que traz assim, um sentimento muito grande de solidão, de vazio emocional. É como se você já não conseguisse ver aquela pessoa com que você se casou. Você acha que ela é outra pessoa.
Então você se sente sozinho, sente um vazio emocional. Por isso que a gente falou sobre as emoções da tristeza, muitas vezes de rejeição, ela se sente rejeitada dentro do casamento. Então observe bem se isso está acontecendo com você, se você está passando por esses sentimentos, essas emoções, porque talvez você esteja passando pelo outono. Para você diagnosticar rapidamente, entendeu? Porque nós vamos entender, tanto no final desse vídeo como nos próximos vídeos, que o importante é você diagnosticar logo qual a estação que você está, para você entrar com a medida de precaução, né? Exato. E quais as atitudes que acontecem nessa estação? Nós temos o problema da insegurança, né? Pois você não sabe, será que o casamento vai continuar? Será que a gente vai melhorar? Vive nessa atmosfera de incerteza, né? Incerteza, insegurança, né? Como se aquilo... nossa, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, eu não sei se meu casamento vai durar. O outono é essa estação meio que transitória, né? Outra sensação é a preocupação, né? Você se preocupa, poxa, será se eu casei com a pessoa certa? Será se é a hora de dar fim nesse casamento? Lembrando que o outono, no início você não pensa isso, mas quando as folhas caem, quando tudo está, como diz, a árvore não está agasalhada, aí você passa a pensar, não tem volta. Não tem volta. Você começa a se preocupar, poxa, meu casamento, às vezes você está com mais de 15, 20 anos de casado e você fala, nossa, mas eu não aguento mais passar por isso. Entenda, você só pode estar passando por uma estação. Pois é, gente, isso tudo leva a algumas ações que acontecem dentro do relacionamento nessa estação. Que uma ação é a negligência, que a pessoa não faz nada, ou seja, ela simplesmente fica sem reação, fica ali sem fazer nada e vai deixando acontecer. Seria procrastinar, né? Isso. Fica procrastinando para não resolver. Então. Outra ação é o egoísmo, né? Eu não vou fazer, eu tenho que cuidar de mim, eu não estou nem interessado no meu casamento mais, eu quero cuidar de mim. E por tabela leva a pessoa se afastar. Exatamente, um se afasta do outro, é como se tivessem vidas separadas. Isso. Cada um vive da sua forma e cada um faz do seu jeito, e é como se ali não existisse a unidade ali. E a outra coisa que também acontece, outra ação que acontece nessa estação é a falta de comunicação, Isso. né? Justamente por estar todo mundo afastado, ali vidas afastadas, separadas, parece que não há comunicação. E tem mais, então esse afastamento, a falta de comunicação pode levar à infidelidade, né? Você começa a procurar em outras pessoas algo que você acha que não está encontrando no seu casamento. Exatamente. E aí você precisa abrir os olhos para isso, que muitas vezes as situações difíceis colocam lente de aumento em situações que são pequenas e coloca lente de aumento naquilo que é errado. Por exemplo, você vai encontrar o que você não está achando no seu casamento lá fora. Em outras pessoas, justamente pela falta de comunicação, porque você já não se relaciona mais com a pessoa com que você se casou, com o seu cônjuge, né? E aí vem a coisa da desconfiança, né? Aquele clima de desconfiança, tudo isso acontece dentro da estação do outono. A infidelidade, ela leva à desconfiança. E aí, o que acontece? Você pode estar deixando o seu casamento descer pelo ralo por causa dessas atitudes que você já sabe a partir de agora que são fases no seu casamento. Isso, e as atitudes é que vão levar seu casamento, o que você faz dentro da estação é o que vai fazer seu casamento ir direto para uma estação talvez de maior crise, que seria o inverno, né? Isso. Ou ele sair dessa estação de outono e voltar para a primavera, né? Voltar para o verão. Então, suas atitudes, elas são muito importantes. A gente está abrindo um alerta aqui de quais as atitudes que acontecem no outono para talvez a gente parar. E como já foi dito alguns minutos atrás, você entendendo essas ações, essas atitudes, o que acontece, você já vai logo antever o problema. Ou seja, se eu deixar as coisas acontecerem e não resolver, meu casamento vai para um rigoroso inverno, que é aquela situação de frieza total e que, se as pessoas ainda não tomarem cuidado, porque assim, se não tomou cuidado no outono, que o problema não era tão, não era tão profundo, né? Como no inverno, imagine quando chegar no inverno. Então, é importante que você observe, anteveja esse problema, para que seu casamento ou volte para a primavera ou volte para o verão. E aí você vai
sabendo lidar com as situações de cada estação. Pois é, gente, vocês viram aí, então acende aí a luz de alerta se você está observando seu casamento, está entrando no outono. Como a gente falou, o outono, a gente tem que ir percebendo aos poucos, porque as folhas vão caindo, daqui a pouco a árvore está sem folha nenhuma. Então observe, analise, veja aí quais as atitudes, como a gente falou. E agora, na semana que vem, a gente vai fechar a nossa série de palavras sobre as 4 estações do casamento, justamente dando uma ideia de como é que a gente vai ter as atitudes dentro de cada estação. Ou para permanecer mais tempo, ou para sair logo de uma estação não bem quista, como o inverno e o outono. Exatamente. Então, assim, como é que a gente vai proceder, como é que a gente vai fazer na prática, vamos dizer assim, para a gente conseguir sair de cada estação ou permanecer em cada uma das estações que são boas, né? Então, gente, a gente encerrou por hoje o outono. Isso. A gente pede mais uma vez você aí, deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que a informação sempre é muito bem-vinda. Com certeza. Então, conhecimento é muito bem-vindo. Compartilhe com as pessoas, porque é conhecimento para cada uma delas. E lembrando, informação todo mundo tem, mas o que você vai fazer com essa informação pode ajudar o seu casamento. Exatamente. Então, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Um abraço, beijo e até a semana que vem. Tchau, gente!